Bom dia a todas e todos, me chamo Pablo Rodrigues, sejam bem-vindos à História Contra Pelo 2. Se inscreve nesse canal, estamos aí na meta dos 50 inscritos. Hoje nós vamos falar sobre o sionismo, no caso, sobre esse projeto colonial do Estado de Israel na região do Oriente Médio, a guerra contra o Irã e os interesses que tem ali das outras potências econômicas, tanto por parte do imperialismo norte-americano quanto da Rússia e da China. Então, qual o objetivo de Israel na região? Para tentar ser mais sucinto possível, é tentar cada vez mais expandir o seu projeto colonialista no Oriente Médio, sobretudo sobre a Palestina e a Cisjordânia, que também já foi território palestino, mas também sobre outras nações que ainda são resistência ao imperialismo estadunidense e também ao Estado de Israel, que cumpre o papel de subimperialismo na região. Então, esses ataques que se deram ao Irã foram nessa tentativa de retaliação, de pressionar cada vez mais os aliados da Palestina na região do Oriente Médio e fazer com que o governo Trump também, embora no início do seu governo tenha prometido não se envolver mais em guerra nenhuma, adotar uma política externa isolacionista para que os Estados Unidos pudessem crescer economicamente de novo. Esse também é um objetivo por trás da guerra comercial com a China, tentar fazer os Estados Unidos grande novamente, a GAI, Estados Unidos da América, o inglês não é bom, mas enfim, isso aí. Mas tentar fazer os Estados Unidos grande novamente. Então essa promessa do governo Trump na sua campanha não aconteceu, na prática os Estados Unidos volta a não só intervir na questão da guerra da Ucrânia ali, assim como também tem uma posição mais incisiva dentro do Oriente Médio. O sionismo é um projeto, para falar sobre o Estado de Israel, né? O sionismo é um projeto político, na verdade um movimento político que surge no final do século XIX e no século XX, no seu primeiro congresso sionista, estabelece ali as bases para a criação de um Estado judaico. Esse Estado judaico ele se dá com a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, esse grande massacre ao povo judeu perpetrado pelos nazistas. No entanto, mesmo sem querer correr riscos com o anacronismo, que é essa tendência de olhar o presente olhar o passado com os olhos do presente, eu desloco o conceito de holocausto também para o que está acontecendo hoje na Palestina, esse crime de lesa à pátria, esse crime contra os direitos humanos lá na Palestina, na faixa de Gaza, que mesmo depois do cessar-fogo e do acordo entre o Hamas, que é esse grupo de representação e de resistência do povo palestino junto com o governo Netanyahu, esse cessar-fogo, o governo Netanyahu volta a bombardear a faixa de Gaza. Então, nós tivemos recentemente também um grupo chamado Flotila, que aportou ali na faixa de Gaza, aportou na Palestina para tentar fazer esse canal ali, essa mediação. Foram alguns militantes, inclusive o Thiago Braga, que é brasileiro, e eles foram reféns ali do Estado de Israel e estiveram durante muito tempo presos, né? Durante muito tempo presos, inclusive na solitária, mas agora o Thiago Braga já retornou. Outros militantes desse grupo político da Flotilla ainda estão lá sob o controle do Estado de Israel. Mas aí, voltando, o sionismo ele tem esse objetivo de se expandir para o Oriente Médio, né? E ele cumpre um papel de subimperialismo nessa região, tendo em vista que ele é o aliado direto dos Estados Unidos no Oriente Médio, assim como é a Arábia Saudita e também o Emirados Árabes Unidos. Então, qual é o objetivo do Estado de Israel? Fazer não só massacrar a Palestina e fazer uma verdadeira limpeza étnica, destruir completamente o povo palestino e fazer com que haja uma migração cada vez maior dos judeus. E a convocação desses judeus, que sofreram uma diáspora pelo mundo, uma imigração forçada, para retornar para o Estado de Israel. Esse é o objetivo do governo Netanyahu e desse grupo sionista,
fazer com que haja ali uma colonização da Palestina, da Cisjordânia e de outros países que estão ali em volta, que é o Líbano também, enfim. Então, e os Estados Unidos tenta cada vez mais obter para si as reservas petrolíferas que estão nessa região do Oriente Médio. 70% das reservas petrolíferas do mundo estão ali no Oriente Médio, e esse ataque agora ao Irã, que é uma pedra angular nessa resistência com os Estados Unidos, assim como a própria Síria, tem esse objetivo de derrubar ali essa última pedra angular que ajudaria os Estados Unidos a tomar posse, o controle dessas jazidas petrolíferas no mundo. Então, algumas questões são importantes serem levantadas, né? Uma delas é o papel da Rússia e da China nesse cenário internacional. A Rússia e a China vão intervir, né, já que o Irã é um aliado direto nas relações comerciais, financeiras, enfim, e políticas também, com a Rússia e com a China, né? A Rússia, a China, inclusive, tem acordos diretos com o Irã. Um deles é a Rota da Seda. A Rota da Seda é um grande projeto econômico, enfim, comercial, cujo Irã faz parte, né? A China no momento ela adota uma posição mais também isolacionista, tendo em vista que ela não tem objetivo nenhum de se envolver em guerras diretamente, já que ela é uma economia que cada vez mais se expande no mundo, e alguns especialistas dizem que ela já é a primeira economia do mundo, então ela não tem objetivo nenhum de se envolver nessa guerra, mas apoia ali, né, o Irã. E a Rússia também tem sido, ela tenta também, né, não se envolver diretamente, porque ela já tem ali uma guerra direta no seu território, que é com a Ucrânia. Será que a Rússia vai ter condições de sustentar dois frontes de batalha, né? Duas frentes de batalha na Ucrânia, ali no Irã, né? A gente tem que entender, por exemplo, que a Rússia não é mais a União Soviética, gente. Ela não tem mais uma capacidade, apesar de ser uma das potências militares do mundo, junto com a China e com os Estados Unidos da América. A outra questão importante é o que isso vai afetar a economia brasileira, por exemplo. Tudo. Porque o Irã ali já aprovou no Congresso iraniano o fechamento do Estreito de Hormuz, que é um canalzinho que tem ali entre o Irã e o Omã, onde há a exportação de 20% do petróleo mundial. Então isso vai afetar diretamente todas as economias do mundo. E o Brasil é uma delas, vai afetar a questão energética brasileira, porque infelizmente a Petrobras passa ano cada vez mais privatizada. Então todos os nossos ativos que deveriam se basear em moeda nacional, eles se baseiam no preço do dólar, e quem controla o dólar não somos nós. Quem controla o dólar é a Wall Street, é o setor financeiro dos Estados Unidos, é a Bolsa norte-americana. Então, e o petróleo ele é balizado conforme o valor do dólar. Então, se há uma guerra que faz com que haja um impedimento nessa circulação desse produto que é o petróleo no mundo, a tendência é que o petróleo vai encarecer. E vai encarecer cada vez mais, porque também é baseado no dólar, e o dólar já tem tido flutuações. Então isso vai afetar muito a economia brasileira. Isso não é um problema do nosso presidente diretamente. Na verdade, mesmo que ele tenha adotado cada vez mais uma política à direita, uma política de autonomia do Banco Central, onde os juros já bateram 15%, a taxa Selic está em 15%, gente. É assustador, não tem objetivo nenhum, na verdade não tem motivo nenhum para isso. E nessa questão internacional, o que o presidente deveria fazer, né, ao meu ver, é cortar sanções com Israel, cortar relações com Israel, promover não sanções, porque isso até contrariaria o que é a política do Itamaraty, né, que é uma política que se baseia mais ali na base do diálogo, da questão da mediação dos conflitos, né, isso está presente inclusive na nossa Constituição,
lá nos seus primeiros artigos. Então, ele não adotaria assim, uma postura mais incisiva e direta, mas o que ele já vem fazendo aí nos encontros que ele tem tido nos países diretamente envolvidos nessa guerra e também nos encontros lá na ONU. Então, isso vai afetar diretamente a nossa economia. Nós dependemos muito do petróleo. Infelizmente, a Petrobras não é o que ela foi há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. A maioria das nossas... a maioria da empresa está cada vez mais privatizada, entregue na mão do capital estrangeiro. Nós tivemos 2 refinarias aí que foram vendidas recentemente no governo anterior e também nesse governo também não foram reavidas, que foram a refinaria lá na Bahia, esqueci o nome agora, Landolfo Alves, enfim, uma refinaria de petróleo que tem ali na Bahia, né? E uma outra refinaria também, que agora me fugiu o nome. Então, esse petróleo que vem bruto, ele deve ser refinado para virar gasolina, virar óleo diesel, os outros produtos que nós usamos em vários ramos da indústria e no setor da automobilística, os nossos carros no dia a dia. Esses produtos eles são cada vez mais eles cada vez mais encarecem, porque eles não estão baseados em moeda nacional e ainda tem esse agravante aí dessa guerra que vai mudar o preço dos produtos vai subir o preço da gasolina, né? Na letra, falando de uma maneira direta, vai subir o preço da gasolina. Então é isso, essa guerra vai afetar diretamente a economia dos países. A outra questão, né? Eu já falei da questão dos interesses da Rússia, da China, falei sobre a influência que essa guerra vai ter no Brasil, e agora eu vou falar sobre a questão dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é um país que, apesar de que diga que defende a democracia no mundo, que deve levar essa democracia para os países do mundo, na prática, na verdade, só se confirma que é um país que adota políticas imperialistas, porque ele não tem objetivo nenhum, ele não tem interesse nenhum de que governos como o Irã ou a Síria, a Líbia, há um tempo atrás, que não faz parte do Oriente Médio, ali na África, mas também tinha um governo autônomo, como o Muammar Gaddafi, tenham uma gerência própria. Ele não tem interesse nenhum nisso. Ele quer defender os seus interesses políticos e geoestratégicos. Então, ali, ajudou a bombardear o Irã, bombardeou recentemente, ontem, anteontem, enfim, 3 destacamentos militares no Irã, e agora o Irã aprovou como medida o fechamento do Estreito de Hormuz, que eu falei que é esse canal ali, essa região onde a exportação de 20% do petróleo mundial. Então, gente, é muito importante entender essas relações que estão acontecendo no mundo. As pessoas, de uma maneira geral, elas entendem as coisas de uma maneira muito fragmentada. Realmente, assim, é impossível a gente entender tudo, né? A totalidade mesmo da realidade é humanamente impossível. Só que a gente tem sempre que tentar fazer essas conexões do que é o local, o regional, o nacional e o internacional. E esse canal aqui, ele tem esse objetivo, né? Uma dessas pretensões de fazer esses links com a nossa realidade, entender o que é essas relações, essas guerras, essas questões diplomáticas e econômicas inferem na nossa economia brasileira. Vocês gostaram desse vídeo? Então compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, estamos na meta dos 50 inscritos. Eu sou Pablo Rodrigues e sejam bem-vindos ao História Contra Pelo 2.